O vídeo a seguir é um guia para compreender a pressão arterial e como ela pode afetar a saúde. Ele inclui informações sobre o que é pressão arterial, os fatores de risco para a pressão arterial alta, os sintomas e complicações da pressão arterial alta e como tratá-la. Foi bastante trabalhoso produzir este conteúdo, então peço a sua inscrição no canal para não perder nenhum novo conteúdo. E também já deixe seu like, porque no final você vai acabar esquecendo. Vamos começar pelo começo. O que é pressão arterial? Pressão arterial é a força com que o sangue é bombeado pelo coração para as artérias. É medida em milímetros de mercúrio, milímetro Hg, e consiste em duas medidas: a pressão sistólica, a pressão durante a contração do coração, e a pressão diastólica, a pressão durante o relaxamento do coração. A pressão arterial normal é de aproximadamente 120/80 mmHg. Quando a pressão arterial está acima de 140/90 mmHg, é considerada alta. Fatores de risco para a pressão arterial alta. Existem vários fatores de risco que podem aumentar o risco de desenvolver pressão arterial alta. Alguns desses fatores incluem: idade. O risco de pressão arterial alta aumenta com a idade. Histórico familiar. Se alguém tem parentes próximos com pressão arterial alta, o risco de desenvolver pressão arterial alta também aumenta. Sobrepeso ou obesidade. O excesso de peso pode aumentar a pressão arterial. Atividade física insuficiente. Pessoas que são fisicamente inativas têm maior risco de desenvolver pressão arterial alta. Consumo excessivo de sal. Um alto consumo de sal pode aumentar a pressão arterial. Consumo excessivo de álcool. Beber muito álcool pode aumentar a pressão arterial. Estresse. O estresse crônico pode aumentar a pressão arterial. Sintomas e complicações da pressão arterial alta. Na maioria das vezes, a pressão arterial alta não apresenta sintomas. Por isso, é importante fazer exames regulares para verificar se a pressão arterial está normal. No entanto, alguns sintomas que podem indicar pressão arterial alta incluem: dor de cabeça, tontura, náuseas, visão turva. Se não tratada, a pressão arterial alta pode levar a complicações graves como acidente vascular cerebral. Ocorre quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é interrompido, o que pode causar danos cerebrais ou até mesmo a morte. Ataque cardíaco. A pressão arterial alta pode aumentar o risco de obstrução das artérias coronárias, o que pode levar a um ataque cardíaco. Doença renal. A pressão arterial alta pode danificar os rins e levar à insuficiência renal. Doença ocular. A pressão arterial alta pode danificar os vasos sanguíneos dos olhos e levar a problemas de visão, como glaucoma ou perda da visão. Tratamento da pressão arterial alta. O tratamento da pressão arterial alta inclui mudanças no estilo de vida, como perder peso, fazer exercícios regularmente, reduzir o consumo de sal e álcool, e gerenciar o estresse. Além disso, o médico pode recomendar medicamentos para controlar a pressão arterial, como os bloqueadores dos receptores de angiotensina, ARA, os antagonistas do cálcio ou os inibidores da enzima de conversão da angiotensina, ECA. O tratamento também pode incluir procedimentos como angioplastia ou cirurgia de revascularização coronária. Prevenção da pressão arterial alta. Existem algumas medidas que podem ser tomadas para prevenir ou diminuir o risco de desenvolver pressão arterial alta. Algumas dessas medidas incluem: manter um peso saudável. Um índice de massa corporal, IMC normal, pode ajudar a manter a pressão arterial normal. Fazer exercícios regularmente. A atividade física regular pode ajudar a diminuir a pressão arterial. Comer uma dieta saudável. Uma dieta rica em frutas, verduras, grãos integrais e baixa em gordura saturada e sódio pode ajudar a controlar a pressão arterial. Reduzir o consumo de sal. Diminuir o consumo de alimentos processados e sal de cozinha pode ajudar a controlar a pressão arterial. Reduzir o consumo de álcool. Beber álcool com moderação pode ajudar a controlar a pressão arterial. Gerenciar o estresse. Práticas de relaxamento, como meditação ou yoga, podem ajudar a diminuir o estresse e assim controlar a pressão arterial. Considerações especiais. Existem algumas considerações especiais que devem ser levadas em conta ao lidar com a pressão arterial alta. Algumas dessas considerações incluem: gravidez. A pressão arterial alta durante a gravidez pode ser um sinal de pré-eclâmpsia, uma condição grave que pode prejudicar a saúde da mãe e do bebê.
É importante que as mulheres grávidas tenham sua pressão arterial monitorada regularmente e siga as recomendações do médico para gerenciar a pressão arterial. Idosos. A pressão arterial pode aumentar com a idade e os idosos podem ser mais propensos a desenvolver pressão arterial alta. É importante que os idosos façam exames regulares para verificar se a pressão arterial está normal e siga as recomendações do médico para gerenciar a pressão arterial. Doenças crônicas. Algumas doenças crônicas, como diabetes e doença renal, podem aumentar o risco de pressão arterial alta. É importante gerenciar essas condições de maneira adequada para controlar a pressão arterial. Resumo: a pressão arterial alta é uma condição grave que pode levar a complicações graves, como acidente vascular cerebral, ataque cardíaco e doença renal. Existem vários fatores de risco para a pressão arterial alta, incluindo idade, histórico familiar, sobrepeso ou obesidade, atividade física insuficiente, consumo excessivo de sal e álcool, e estresse. A pressão arterial alta pode ser tratada com mudanças no estilo de vida e medicamentos, bem como procedimentos médicos. É importante tomar medidas para prevenir a pressão arterial alta, como manter um peso saudável, fazer exercícios regularmente, comer uma dieta saudável, reduzir o consumo de sal e álcool e gerenciar o estresse. Algumas considerações especiais devem ser levadas em conta, como a pressão arterial durante a gravidez, em idosos e em pessoas com doenças crônicas. Conclusão: a pressão arterial alta é uma condição grave que pode levar a complicações graves se não for tratada. É importante fazer exames regulares para verificar se a pressão arterial está normal e seguir as recomendações do médico para gerenciar a pressão arterial. Tomar medidas para prevenir a pressão arterial alta, como manter um peso saudável, fazer exercícios regularmente, comer uma dieta saudável, reduzir o consumo de sal e álcool, e gerenciar o estresse, pode ajudar a diminuir o risco de desenvolver pressão arterial alta. Além disso, é importante estar ciente das considerações especiais que podem afetar a pressão arterial, como a gravidez, a idade avançada e as doenças crônicas. Seguir as recomendações do médico e adotar hábitos saudáveis pode ajudar a controlar a pressão arterial e manter a saúde geral.